Até de camisola tá valendo, tá bom? Sem frescurites. Então, assim, ó, se não tiver no banheiro, sentado no troninho, fazendo o número 2, tudo tá ok. Tá tudo certo. Eu costumo dizer que tem alunos, né, de outras turmas, eu digo, olha, normalmente eu apareço bem arrumadinha assim nos vídeos da primeira aula, da segunda aula, que o povo ainda está me conhecendo. Aí depois eu digo, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ser eu, né? E aí, aqui acolá, eu estou chegando assim, na hora do jeito que eu acordo, quase que de camisola. Já fico de tô cansado, né? Tô cheio de negócio. Eu passei anos e anos trabalhando, que eu tinha que entrar empacotado no trabalho. Não, ainda mais essa hora da noite, gente. Fica à vontade, fica à vontade. Galera, seguinte, hoje. Opa, eu botei para gravar? Tá gravando, né? Tá. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre comunicação não violenta. E me fala, quem de vocês aqui já fez algum curso, já leu, já estudou sobre CNV? Só manda um joinha assim, só para ficar sabendo. Ninguém. A Eveline já, eu sei que já. A Dani já, Natália também. Muito bom. Então, vocês já devem ter visto sobre CNV. Porém, talvez hoje vocês vão rever, então. Eu vou falar um pouquinho sobre CNV, não eu vou falar principalmente sobre os 4 elementos da CNV, mas com uma perspectiva talvez um pouquinho diferente do que vocês podem estar acostumados. O que acontece? Muitas vezes nós, profissionais, né, planejadores, educadores financeiros, psicólogos também, a gente gosta muito de estudar para a gente tentar entender os outros, para a gente tentar entender o cliente, para a gente tentar mudar o cliente, para a gente tentar melhorar o cliente, o cliente, o cliente. Só que nós, e a gente, né, que fica nesse lugar, né? Onde ficamos nós na fila do pão? Então, na comunicação também nós precisamos olhar para nós. Quem me conhece já sabe que todo o meu trabalho tem esse olhar para o profissional e para o cliente. Profissional primeiro, cliente depois. Porque eu acredito de todo o coração. Quando a gente se entende, a gente se percebe, a gente se conhece, a gente consegue entender melhor o outro. Quando a gente limpa as nossas lentes, a gente vê melhor o outro. E embora a gente vai falar de comunicação não violenta, vamos olhar também para nós, tá bom? Então, quem não conhece, vou fazer aqui só um resuminho e vou passar para vocês quais são as principais técnicas da CNV para a gente aplicar, né? Já fazer um exercício para a gente aplicar, considerando a nossa realidade como planejadores financeiros. Rapidamente, só para quem é novo por aqui que não me conhece, sou a Lu, também já fui bancária de muitos anos, na verdade, por volta de uns 20 anos. Sou psicóloga clínica, por longos anos eu atendi especificamente casal. Hoje eu trabalho com treinamento para planejadores, integrando psicologia e finanças, e atendo eu diria que a maior parte do meu tempo hoje eu atendo planejadores. Então, pessoal, já que vocês já sabem, então, de onde que eu vim um pouquinho, qualquer coisa lá no meu Instagram tem mais coisas sobre mim. Então, vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala de CNV um método, é um estilo de comunicação que foi desenvolvido por Marshall Rosenberg. Esse carinha, ele foi assim um fenômeno quando ele começou a fazer os trabalhos dele com intermediação em diversas áreas. O Marshall Rosenberg, ele fez intermediação entre tribos, ele fez intermediação com famílias, né, com casais, com governos, em diversas áreas que você possa imaginar. E aí ele desenvolveu um método para que nós possamos nos comunicar.
Ele parte da ideia de que grande parte dos conflitos, dos problemas nas relações interpessoais está relacionada à falta de comunicação. E a gente sabe que isso é uma verdade, né? Quando a comunicação é tudo. Ó. Tem pessoas que se separam porque a comunicação não é legal no casamento. Tem pessoas que pedem demissão porque a comunicação não é legal. Tem pessoas que são demitidas porque a comunicação não é legal. Tem clientes que não têm um planejamento mais adequado, às vezes, para eles, porque eles também não se comunicaram de forma legal para a gente entender melhor as necessidades deles. E nós, muitas vezes, falhamos também com os nossos clientes porque a nossa comunicação não é legal, de não buscar entender as necessidades do cliente. E, às vezes, tem uma preocupação muito grande com a nossa agenda. Às vezes, passar horas preparando uma reunião e, às vezes, o cliente não queria nada daquilo. Às vezes, o cliente só queria, né, uma outra coisa que não tinha nada a ver com aquele plano e, às vezes, a gente falha na comunicação de tentar entender isso. Então, a comunicação ela precisa ser ajustada por todas as razões possíveis. Eu poderia passar todo esse tempo que a gente tem junto hoje só dando razões do porquê a comunicação é importante. Mas o Marshall Rosenberg ele traz que a maioria de nós temos uma tendência a ter uma comunicação de lobo, uma comunicação que ele usa como, né, como símbolo ali o lobo e a girafa, o lobo como aquele que é instintivo, aquele que é impulsivo, aquele que é exigente, aquele que cobra, que exige, que critica, que pune, e da girafa que tem grande coração e tem uma visão de cima e que é empática, é conciliadora, é acolhedora, é validadora e tal. E aí, o que é que ele traz, né, esse comparativo? Para a gente começar a se observar como é a nossa comunicação, se a gente é mais lobinho ou se a gente é mais girafinha. Por exemplo, quando acontece alguma coisa que sai do nosso controle, quando acontece alguma coisa que mexe com a gente, qual é o nosso primeiro impulso na hora da gente se comunicar? Normalmente a gente tende já a querer, né? A gente já tem aquela tendência de chegar lá e dar aquela esculhambada básica, ou da gente criticar, ou da gente, né, a gente falar de uma maneira que, para a gente, às vezes, teria um resultado, mas quando o outro recebe já como uma crítica, o outro recebe já como algo que está acusando de alguma forma, né, ou questionando, ou impondo, o outro já se fecha, já bloqueia, porque dependendo da forma como a gente se comunica, a gente bloqueia a comunicação. Na maior parte do tempo, por a gente não saber comunicar direito, a gente bloqueia a comunicação. Então, quando a gente começa a falar sem usar as técnicas corretas, a gente já ativa o mecanismo de defesa do outro e ele começa a ouvir para responder e não ouvir para entender. Então, enquanto a gente está falando, o outro está pensando assim, deixa eu ver. Então, está lá contando os segundos para a gente terminar, para a pessoa ir lá e derramar um monte de coisa em cima da gente. E aí ele traz alguns passos para a gente utilizar na hora que a gente for se comunicar. Vou compartilhar aqui essa tela, uma telinha aqui com vocês desses passos, para ficar melhor para vocês visualizarem. Deixa eu só, deixa eu pegar aqui. Inclusive, pessoal, essa aqui é uma das nossas aulas que a gente aprofunda mais na nossa formação, tá? Em Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro. A gente tem um módulo exclusivo sobre comunicação. Na verdade, temos mais de um módulo sobre comunicação. Mas, pegando aqui o modelo da CNV, a gente tem esses seguintes passos que o Marshall Rosenberg nos aconselha a dar quando a gente vai se comunicar. Primeiro, é a observação. Segundo, expressar os sentimentos, as necessidades e depois fazer um pedido. Olha que interessante, gente. Parece muito básico, mas quando a gente vai praticar, a coisa parece que trava e às vezes a gente não consegue ajudar o cliente a expressar as suas necessidades ou a gente se conectar com as nossas próprias necessidades. E aí a gente faz o pedido
na hora errada ou do jeito errado. Quais são as técnicas? Qual é a técnica aqui? Quando acontecer uma determinada situação, em vez de a gente já chegar e já dizer assim, olha, por que você não fez isso? E tarará, tarará, olha, isso aqui está errado, era para ter sido feito assim, ou dessa forma e tal. A gente precisa narrar o que foi, o que aconteceu, ou seja, descrever a situação exatamente como se você estivesse olhando de fora. Você está olhando de fora da situação, imagina que você está apenas descrevendo. Sabe quando você vai fazer um trabalho científico que você só tem que observar e descrever sem interpretar? Então, o primeiro passo da nossa comunicação, baseado nessa técnica, é a gente narrar os fatos. Se você parar para pensar, a pessoa já bloqueia, porque quando a pessoa vem, ela não vem narrando fatos, ela já vem interpretando, ela já vem julgando, ela já vem, nós já vamos assim, né? Então, ali, não, é narrar fatos. Vamos supor, vamos pegar aqui um contexto de um marido e mulher em que um começou a brigar por causa das finanças, né? Porque o cartão de crédito veio alto, por exemplo. Sem usar essa técnica, seria mais ou menos assim, fulano de tal, que absurdo, olha aqui, esse valor dessa fatura, você não tem consideração, eu já te disse que não era para gastar desse tanto, isso aqui vai acabar com o nosso orçamento, olha, você não pode fazer isso. Agora vamos imaginar usando a técnica da comunicação não violenta, eu vou explicar. Deixa eu te explicar os outros passos, que eu vou fazer esse mesmo exemplo usando os 4 passos, fica melhor, fica mais fácil. Então, o primeiro passo é a observação, vou explicar já já. O segundo passo é a gente explicar, falar sobre os nossos sentimentos. É interessante que o ser humano ele não foi treinado para falar dos sentimentos, de tal forma que o nosso vocabulário é pobre. Nosso vocabulário é pobre para falar das emoções e mais pobre ainda para falar das necessidades. É por isso que a gente já vai ou julgando ou cobrando. E a gente não consegue comunicar para as pessoas os nossos sentimentos, muitas vezes por ter dificuldade de nomeá-los. Quando não há dificuldade de nomeá-los, há dificuldade de expressá-los. E muitas vezes essa dificuldade de expressá-los já é um mecanismo de defesa por medo da vulnerabilidade. Tem pessoas que elas já acreditam assim, se eu falar como eu me sinto, a pessoa vai usar minhas emoções contra mim, principalmente quem tem ali algum esqueminha, né, de desconfiança e tal. Ou se eu falar como eu me sinto, a pessoa vai achar que eu sou fraca. Se eu falar minhas emoções, eu vou, né, enfim. Então, às vezes, até quem sabe nomear as emoções tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Os sentimentos que se expressam intencionalmente e acaba expressando emoções instintivas, como a raiva, por exemplo. Que não tem problema você falar que está com raiva, mas quando você vai sendo controlada ali pelo impulso, você libera a raiva, você não fala sobre raiva. Uma coisa é eu dizer, olha, fulano, isso aqui me deixou com muita raiva. Outra coisa é eu chegar lá e eu jogar a minha raiva na pessoa. Você entende? O exemplo, você que estourou aqui o cartão de crédito, tarará, tarará, e começa a gritar, é você extravasar a raiva. Eu contar, eu falar assim, olha, fulano, eu percebi que mais uma vez, na nossa fatura de cartão de crédito, veio aquelas X valor com a alimentação que a gente já tinha combinado que não ia fazer assim. Quando eu vejo isso, eu sinto raiva, eu sinto desesperança, eu sinto angústia, eu sinto medo, eu sinto ansiedade. Isso é eu comunicar meus sentimentos. Existe uma diferença entre a gente jogar sentimentos e a gente comunicar sentimentos. Ficou claro que para vocês, esse primeiro pontinho aqui, jogar sentimentos instintivamente e comunicar sentimentos, comunicar emoções? Então, a gente precisa narrar fatos, comunicar as nossas emoções, tá? Eu vou abrir para vocês tirarem dúvida, não se preocupe, vou fazer um exemplo. E falar e expressar as nossas necessidades. É incrível como a maioria de nós tem dificuldade de se conectar com as necessidades. E eu vou daqui a pouco fazer umas perguntas para vocês, e eu quero mesmo ver vocês assim, pensando para falar qual é a necessidade. Para, por fim, fazer o pedido. Então, vamos imaginar
que no caso dessa mulher que olhou para a fatura e ficou extremamente irritada e chegou para o marido e disse desse jeito: que absurdo, de novo esse gasto aqui com cartão de crédito, não faça mais isso, eu vou cancelar esse cartão. Tarará, tarará. Agora vamos imaginar qual é a necessidade dessa mulher que não está sendo suprida por esse marido? Quem pode me dizer? Um de cada vez, gente. Qual é a necessidade da cliente que fala isso para um marido na frente de vocês? Ah, eu acho que não é ter um controle das emoções, né? É o Também quê? não ter controle das emoções e já soltar tudo pro marido, né? Não poder, não conseguir controlar, né? Essa raiva. Certamente ela, nesse impulso de conversar, não deve estar conseguindo controlar. Faz sentido o teu pensamento. E qual que tu acha que seria a necessidade que ela deveria fazer, comunicar e pedir para o parceiro? Qual é a necessidade dela que ela deveria realmente expressar para fazer esse pedido para o parceiro? Ah, eu acho que nada como uma boa conversa, uma boa comunicação. Tipo, os dois juntos, né? Ter uma análise sobre isso, né? Não ela soltar tudo para ele no momento da raiva, né? Sim, perfeito. E aí o ponto é, qual foi o pedido dela? Olha, eu não quero mais que você gaste desse jeito, eu vou cancelar esse cartão, né? Por exemplo. Então, parece que a necessidade da pessoa é que a pessoa não gaste no cartão muito. Mas será que é essa mesma necessidade da pessoa? Não é, né? Talvez para ele não é isso, né? E qual seria uma possibilidade nesse exemplo que eu dei? Viu que eu falei para vocês que nós temos dificuldade de nos conectar, de nomear nossas necessidades e nossas emoções? Aqui foi um exemplo bem simples. Então, se a gente não treinar, nomear as nossas emoções, identificar as nossas necessidades, como que a gente vai conseguir fazer pedidos claros para que as pessoas nos escutem e talvez nos atendam? Entende? Um cliente pega uma briga na nossa frente. Como que a gente vai ajudar esse cliente ao invés de jogar emoções, comunicar emoções, ajudar esse cliente a expressar suas verdadeiras necessidades por trás para fazer o pedido. O que é o pedido na CNV? É aquela solicitação que a pessoa quer que o outro faça. Isso é o pedido. Então, antes de eu pedir para alguém fazer alguma coisa para mim, eu preciso narrar fatos, eu preciso expressar meus sentimentos, eu preciso falar o que é que eu de fato necessito, minha real necessidade, e então pedir que a pessoa faça. E eu preciso saber ensinar isso para os clientes, para eles se comunicarem. E eu também preciso aprender a fazer isso na minha comunicação com o cliente. Eu vou já já explicar para vocês como fazer isso na comunicação com o cliente. Porque nós também temos necessidades. E muitas vezes o cliente pisa na bola com a gente. O que é que a gente faz? A gente liga os nossos mecanismos de defesa, a gente fica chateado com o cliente, ou a gente evita o cliente, ou quando o cliente dá uma escorregada na casca de banana, a gente pega e muitas vezes ligamos o nosso modo, né, esses modos internos que a gente tem, os modos críticos, e a gente vai lá e dá uma lição de moral no cliente. Como se o cliente fosse mudar, porque a gente deu uma lição de moral nele. E a gente não está sabendo nem comunicar as nossas necessidades, os nossos sentimentos e fazer pedido para os nossos clientes. Vamos pegar aqui o caso da mulher e depois a gente volta para um caso de cliente, carro horário. Observação. Fulano, olha como seria uma conversa com base no CNV. Fulano,
mais uma vez, eu estou olhando a fatura do cartão de crédito e eu estou percebendo que a gente, que veio isso aqui estourado novamente. Quando eu vejo uma situação dessa, a minha emoção, isso me deixa muito chateado, isso me deixa triste. Qual seria a necessidade dessa mulher? Qual seria? Por que essa pessoa está com tanta raiva? Porque a nossa raiva, normalmente, ela é a expressão de uma necessidade que não está sendo atendida. Isso é o que o Marshall Rosenberg fala, que a violência é a expressão trágica de necessidades emocionais não supridas. Então, qual é a necessidade? É só que a pessoa não compre no cartão? Não, né? Vamos supor que aqui o exemplo seja de parceria, ou a necessidade seja de segurança. Às vezes, esse ato da pessoa estar comprando e estourar o orçamento está mexendo com necessidades mais básicas da mulher, que é de segurança. Ela começa a se sentir insegura, ela começa a perder a previsibilidade do orçamento. Então, essa emoção aflorada é necessidade emocional subjacente que não está sendo atendida. Então, quando a pessoa fala, eu me sinto insegura, eu me sinto, né? Eu me sinto, eu preciso ter mais segurança, ou eu preciso saber que você é parceiro comigo. Isso é uma necessidade, parceria. Eu preciso saber que você quer construir o nosso futuro juntos. Isso é uma necessidade, né? De parceria. Então, fulano, a partir da próxima coisa, do próximo mês, vamos ter um pouco mais de compromisso com o nosso projeto aqui em comum. A pessoa expressou. Ah, Lu, mas é garantido que o outro vai escutar? Claro que não. Mas se desse jeito não funcionar, do outro não vai funcionar. Do outro só gera contenda. Porque também é importante que quem comunica as suas necessidades e faça seus pedidos também saiba ouvir quais foram as necessidades do outro. Fulano, o que foi que aconteceu? Para que outra vez passou o orçamento, né? Outra vez. Deixa eu tomar uma água. Então, veja, não podemos, precisamos ensinar, melhor dizendo, os nossos clientes a narrarem fatos, porque quando eles chegarem, eles vão chegar julgando e acusando. Cliente, me fala exatamente o que foi que aconteceu. Fala como se você estivesse assistindo a situação e só narrando, sem juízo de valor. Ah, tínhamos combinado que íamos guardar final do mês, e aí ele falou que ia gastar 1.000 no cartão, eu falei que ia gastar 1.000 também. Quando chegou no dia que eu olhei a fatura, estava 2.000. Fulano, como que você se sentiu ao ver o que a fatura estava lá, esse valor? Não, me senti, né? Senti muita raiva, me senti ansiosa, me senti, e por aí vai. O que que você gostaria que tivesse sido diferente? Ou por que que você gostaria que fosse diferente? Quando a gente pergunta o porquê, normalmente aparece a necessidade. Quando a gente diz assim, ó, qual é a necessidade? O vocabulário é tão pobre de necessidade, a gente se conecta tão pouco com as próprias necessidades que não consegue dizer. Aí, às vezes, a gente faz assim, por que para você é importante que esse acordo seja cumprido? Aí, às vezes, a pessoa consegue explicar melhor, né? Ah, porque eu me sinto muito insegura, eu sinto como se eu percebo, né, que como se eu não tivesse sendo parceiro. E aí você consegue trazendo mais clareza para essa comunicação. E agora eu vou trazer um exemplo aqui, deixa eu só descompartilhar para ver vocês, no dia a dia do planejamento financeiro. Eu vou citar um exemplo, deixa eu pegar minha colinha de exemplos para não esquecer. Eu vou citar aqui pelo menos um ou dois exemplos, e eu vou pedir para vocês me falarem qual a necessidade do planejador, tá certo? Qual a sua necessidade? Qual seria a necessidade de vocês? Vamos lá, deixa eu pegar aqui essa cena. Vamos imaginar que seja um cliente que, por 2 vezes,
quando você combinou uma coisa com ele por 2 vezes, quando ele chega, aparece informação nova de conta que o cliente tinha e ele não comunicou para você antes. Me fala, como que você poderia conversar com o cliente usando os 4 passos da CNV? Observação, expressão dos sentimentos, das necessidades e o pedido. Quem poderia arriscar? Antes de você falar os 4 passos, me fala. Se você já passou por isso, qual foi a tua necessidade que esse cliente não atendeu? A tua necessidade emocional que esse cliente não atendeu. Porque se você sentiu raiva, revolta, ansiedade, medo, alguma necessidade emocional não foi atendida. Porque quando nossas necessidades não são atendidas, nós sentimos as nossas emoções mais primárias, mas as nossas emoções mais instintivas, elas aparecem. Então, imagina. Eu vou fazer outras perguntas, e vocês ficam à vontade para abrir o microfone e falar, tá? Vamos imaginar aquele cliente que cancela a reunião quase todas as vezes em cima da hora. Se alguém aqui já sentiu raiva por causa disso, se for aquele cliente chato, você deve ter sentido alívio. Então, vamos imaginar que não era o chato, tá? É, aquele cliente que marcou, desmarcou, que desmarca às vezes em cima da hora. Que necessidade emocional esse cliente pode não estar te atendendo em você quando você se chateia por causa disso? Vocês conseguem nomear? Claro, assim, eu imagino que seja compromisso. O cliente não teve aquele compromisso com você. E que necessidade sua esse cliente você conseguiria expressar melhor? A necessidade que o cliente, no caso, ele marcou um compromisso comigo e não chegou no horário. Sim, Né? como você comunicaria isso para o cliente usando esses 4 passos, Thaisa? Nossa, então, essa comunicação é meio complicada, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem aquele compromisso ela não tem um compromisso com você em questão do horário, então ela não tem um compromisso nem com as finanças dela também. Porque além dela não ter o compromisso com você, essa pessoa você já pode pensar, gente, ela não tem compromisso com ninguém. Então, assim, você falar para essa pessoa isso é difícil, né? É difícil. E imagina não falar. Mas eu acho que a melhor forma talvez seria expressar o sentimento que a gente sente, né? Quando uma pessoa não dá valor para a tua reunião, né? Eu acho que expressar os sentimentos que a gente se sentiria, acho que eu vou explicar a importância que é pra gente, né? Ter marcado o horário, ter aguardado o cliente, né? Se preparado. Mas eu imagino que nesse caso, a gente tem que pensar também assim, porque acaba que a gente tem uma emoção de raiva e de pensar assim, poxa vida, esse cara marcou um compromisso comigo em relação da gente ver as finanças e ele não teve esse compromisso. A gente tem que pensar que é sobre essa pessoa, que não é sobre a nossa qualidade de passar o nosso serviço para ela, mas é em relação à pessoa mesmo que não tem um compromisso com ela, mas não é sobre você, não é sobre o seu atendimento. Mas acaba que você fica com um sentimento de raiva, ou às vezes a pessoa pode até pensar, cara, ele não está dando o devido valor para o meu trabalho. E a pessoa acaba se sentindo inferior, entendeu? Por isso. Isso, Thaisa, isso. Vocês duas estão certas. E olha só, que interessante. O comportamento do cliente mobiliza muitas emoções e crenças em nós, sobre nós e sobre ele. Crenças em nós, por exemplo, como a Thaisa mencionou, que pode surgir, não dá valor, crenças sobre o cliente. Ele não tem consideração, isso é um pensamento sobre o cliente, é um pensamento que não temos provas o suficientes para saber que é de fato isso. Pode ser?
mas a gente precisa aprender a confrontar e a questionar os pensamentos, porque os nossos pensamentos vão ativar as nossas emoções e o nosso comportamento. Os pensamentos do tipo, esse cliente não tem consideração, esse cliente não se compromete com nada, ou o meu trabalho não tem valor para esse cliente. Ou pode surgir emoções do tipo, eu devo ter feito pensamentos do tipo, eu devo ter feito alguma coisa errada para esse cliente não estar se comprometendo. Cada pensamento que vai surgir sobre o cliente ou sobre você tem a ver com as suas emoções, com as minhas emoções. E cada um vai ter emoções e pensamentos totalmente diferentes. Isso é fato, né? Na formação, a gente trabalha muito esse lado do planejador, prestar atenção nas suas emoções. E mais ainda, voltando aqui para a parte de comunicar. Vocês acham que é importante o cliente saber o que está acontecendo? Porque muitas vezes esse cliente que desmarca, esse cliente que omite as informações, ele não é o cliente que desiste. E às vezes a gente vai levando, vai levando, vai levando. E às vezes a gente vai criando impressões e receios sobre os nossos clientes sem a gente se comunicar. Igual um casamento, igual um namoro. Às vezes você vai guardando mágoa da pessoa porque você não comunica, você não fala, você fica pensando, mas é porque ele não teve consideração, é porque ela não gosta de mim, é porque não sei o quê. E às vezes isso acontece na nossa relação com o nosso cliente. E a gente pode usar as técnicas da CNV para comunicar as nossas emoções, comunicar as nossas necessidades e fazer o pedido para o nosso cliente. E, de repente, ao fazer isso, você vai notar que o cliente ele vai dar uma caída de ficha. Porque, às vezes, ele já estava acostumado a fazer dessa forma com todo mundo e ninguém nunca comunicou para ele quais eram as necessidades que ele não estava suprindo no outro quando se comportava desse jeito. E, às vezes, quando a gente comunica, ele dá uma caída de ficha e pode ser que ele até mude. Oi, Eveline. Oi. Boa noite. Boa noite, querida. Isso que você colocou aí é muito interessante, porque a pessoa, quando ela tem essa prática, no dia a dia dela, eu convivi com pessoas, eu estou com a câmera desligada agora que eu vi, com pessoas que não têm muito compromisso, e é difícil elas entenderem isso, né? Mas eu não sei se eu usaria, sem saber dessa técnica aí, se eu usaria essa técnica. Mas uma coisa, com certeza, eu faria. Ela falar, lembrar dos combinados. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era isso. Não sei se eu falaria do sentimento, porque eu me sentiria desrespeitada. Uhum. Eu não consigo ficar com um cliente muito tempo que fica desmarcando. Perfeito, né? Porque está mexendo com as suas emoções. Sim, porque meu tempo vale dinheiro. E que tal comunicar? Está vendo que nós temos vários tabus sobre comunicar nossas emoções? Mas entenda, aqui o que eu estou trazendo para vocês é que eu sei que é natural isso que você está me dizendo, que vocês estão me dizendo, mas essa é a graça da comunicação não violenta. É a gente se dar o direito de expressar as nossas necessidades. Isso é ser leal com a gente mesmo. Nós precisamos ter habilidades interpessoais. Inteligência, né, interpessoal envolve não a gente engolir sapo dos problemas dos outros. Envolve a gente saber entender as necessidades dos outros e saber comunicar as nossas. E cliente mobiliza a raiva na gente, mobiliza nossas emoções o tempo inteiro. Inteiro. Já abro para ti, Eveline. Então, esses 4 passos de comunicação já tem pesquisas assim em várias áreas que usa e traz um resultado muito positivo. Então, vale a pena a gente testar. Porque a gente faz assim, a gente tem o tabu de falar dos sentimentos, a gente não consegue nomear os sentimentos, a gente tem dificuldade de nomear as dificuldades. Se a gente não sabe expressar as nossas necessidades, como é que o cliente vai suprir nossa necessidade?
Se eu não sei dizer do que mais eu preciso, como que os outros vão suprir o que eu preciso? Porque a nossa vida é querer exigir, fazer pedidos, usar estratégias erradas para suprir as nossas necessidades, e a gente se frustra com isso. E com o cliente também. Deixa eu dar um exemplo. Fulano, vamos imaginar esse caso do cancelamento. Olha, fulano, narrando fatos, observações, tá? Olha, fulano, já hoje, vamos imaginar que já foram 3 vezes. Vamos imaginar que foram 2 vezes e agora nessa ele veio. E você resolveu ter essa conversa com ele, que é recomendado que você tenha olhando, olho no olho. Olha, fulano, já aconteceu 2 vezes de você desmarcar comigo perto da hora da nossa reunião. Na vez tal, era 8h50, e nossa reunião era às 9h. Noutra tal hora, era tal hora, e você falou tal hora. Você está trazendo elementos da observação. Observação. Quando isso acontece, fulano, eu me sinto frustrada. Eu me responsabilizo por isso. Eu me sinto frustrada. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é de colaboração, né? Porque o meu trabalho é um trabalho colaborativo. Então, eu preciso que você colabore. Vamos imaginar que seja um... Não, nesse caso não é nem colaboração. Nesse caso, eu acho que ficaria mais legal você falar compromisso, né? Porque eu preciso, assim como eu estou comprometida com você, eu preciso de mais compromisso da tua parte. Porque quando você desmarca em cima da hora, eu já tinha me programado para te atender. Eu tive compromisso com o nosso horário. E quando você desmarca em cima da hora, eu preciso muito que você tenha mais compromisso para que eu consiga realizar um trabalho mais efetivo com você. Então, você expressou a sua necessidade, que é de mais compromisso pela parte do outro, e você fez o pedido, que seria o compromisso dele com você. Entende? Então, aqui, eu narrei os fatos, eu falei da frustração, eu falei da necessidade e eu fiz o pedido. A necessidade é de compromisso e o pedido, nesse caso, seria exatamente de compromisso. A necessidade poderia ser de... deixa eu ver, que outra necessidade poderíamos pensar? Nesse caso do cancelamento das reuniões. Poderia ser a necessidade de previsibilidade, concorda? Eu preciso de ter mais previsibilidade. Então, se você pelo menos pudesse marcar, né, ou falar comigo com antecedência. Claro, né, gente, que vamos também abrir aqui um parêntese, que imprevistos acontecem. Ninguém tem antecedência para imprevisto. A gente está falando na possibilidade de um contexto em que o cliente tenha isso meio que como hábito. Vou abrir para vocês falarem, tá? Só que eu vou explicar mais exemplos, que é para vocês terem noção. Então, veja bem, a gente não pode ter medo de explicar, falar para os nossos clientes as nossas emoções, gente. O cliente fica impactado, que ele não é acostumado a ver gente falando das emoções dele para ele. O cliente fica impactado, ele cai a ficha. E é falar de uma maneira gentil. Vamos pegar o cliente da omissão de informações. Você chega numa reunião, o cliente... chegou a informação nova que ele tinha mentido, omitido. Outra reunião, informação nova que ele tinha mentido, omitido. Como eu posso usar os 4 passos da comunicação não violenta para falar com esse cliente? Vamos pegar o primeiro passo, a observação. Ó, cliente, naquela reunião X, nós conversamos e nós combinamos tal coisa. Eu elaborei X plano para você com base nessas informações que você me passou. Quando foi na segunda reunião, eu observei que tinha uns gastos, né, ou que tinha um compromisso que você já tinha antes e que você não me falou. E quando foi agora, ocorreu a mesma coisa. Você está narrando, observação, observando, descrevendo, você não está fazendo juízo de valor, né? Então, quais seriam os sentimentos desse planejador? Quais seriam os seus? Pensa aí nos seus. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão pensando nos vocês, né? Quais seriam os sentimentos, por exemplo? Preocupação seria um sentimento, por exemplo. Uma emoção poderia ser preocupação.
Poderia ser até mesmo alguma ansiedade, dependendo do planejador, né? Dependendo da situação, do quão grave tenha sido, né? Então, assim, a pessoa pode expressar, olha, eu sinto muita preocupação com isso. Qual seria a necessidade do planejador aqui? De transparência. Transparência é uma necessidade básica que a gente precisa ter nas relações. Ou existe alguma relação em que seja saudável sem transparência? Vocês conhecem algum tipo de relação que seja uma relação boa, sem transparência? Então, na relação planejador-cliente, é uma relação que precisa ter transparência, né? Então, olha, fulano, para mim é muito importante que haja transparência. E qual é o pedido? E por quê, né? Você vai justificar o porquê. Porque, sim, a transparência, pode ser que eu faça uma recomendação para você que, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Então, fulano, eu gostaria muito que, se você tiver mais alguma informação que você ainda não me passou, a gente pudesse conversar agora. Se for informação que, caso você não traga, vai impactar o teu planejamento. Percebe? Você comunicou, você narrou os fatos, você não fez juízo de valor, você não tocou terror psicológico no cliente, você não julgou o cliente, você não condenou o cliente, você expressou sua necessidade de transparência, você expressou os seus sentimentos, as suas emoções, a preocupação, e você fez o pedido. Vou pegar um outro exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar aquele cliente que é de investimento. Você vai lá, monta uma carteira, tudo bem, bonitinho. O cliente chega lá e diz assim, olha, eu quero desfazer porque o meu amigo fulano de tal, porque eu vi no YouTube de cicrano lá de tal, que tal investimento é bom, que tal aplicação é boa, e que isso aqui não é bom. Faz conta que o cliente estava com previdência. Aí alguém escutou o youtuber fulano de tal dizer que previdência não presta. E eu já abro um parênteses aqui, gente, para dizer que se alguém falar mal de previdência é porque não entendeu previdência. Pode não ser para todo mundo, mas se alguém falar mal é porque não entendeu. Então, já deixo como critério. Se eu escutar qualquer influência falando mal de previdência, eu já sei. Ele não entende previdência. Porque não tem como. Não é para todo mundo. Lá na nossa área de membros, tem uma aula, quase 3 horas de aula, eu acho, que só previdência. Então, mas vamos imaginar, o YouTube falou, esculhambou e falou, não, está aqui nesse produto. Você, como um profissional que se certificou, que estudou, que se capacitou, você sente alguma emoção ao ouvir isso? É de sentir, né? Alguma coisinha vai sentir. Ou preocupação, ou dó. Se for dó, não fala não, né, gente? Os clientes estão com dó de você. Não, não fala dó, não. A gente vai expressar outras emoções. Deu aquela raiva. Como que a gente poderia usar a comunicação não violenta? Primeiro, que necessidade emocional do planejador não estaria sendo suprida se ele ficasse com raiva porque o cliente ouviu o youtuber e não viu o seu, e está querendo desfazer do seu conselho? Que necessidade emocional o planejador poderia não estar sendo atendida ali? Vamos lá, planejadores. Se um cliente que você foi lá, recomendou tudo bonitinho, ele foi lá no canal do YouTube, seguiu o youtuber lá e não está, e disse que quer mudar o seu plano. Que necessidade emocional sua esse cliente poderia não estar atendendo para que você tivesse raiva? Valorização. Reconhecimento. Reconhecimento. Que mais? E que tal o cliente saber disso? O cliente tem como adivinhar que você está se sentindo desvalorizado? E que tal o cliente saber que você se sentiu frustrado? Ou chateado? Ou preocupado? Por que não? Qual é o problema? Nós temos direito de expressar nossas emoções, sendo gentis. Quando nós expressamos como nós nos sentimos, nossas necessidades, nós damos a outra a oportunidade
de poder atender. Quando a gente guarda para a gente tira do outro a oportunidade de atender, ou a gente continua tirando do outro a oportunidade de atender, porque a gente vai vir com uma forma mais lobinho de ser, a gente vai bloquear a comunicação, a gente vai se afastar da pessoa, ou a gente vai afastar a pessoa da gente. E também é importante estar aberto para ouvir a necessidade do outro. Então, vamos dar um exemplo nesse caso. Olha, fulano, seu fulano, eu entendo, vamos validar o cliente, que você escutou esse canal X e que você agora gostaria de mudar os seus investimentos. Você, então, decidiu que quer tirar X valor da sua carteira da Previdência para investir em investimento tal, você está narrando fatos, observações, fazendo um resumo do que o cliente te falou, sem interpretações. Seu fulano, diante do tempo que a gente já está junto, e de tudo que a gente já combinou e construiu junto, com essa sua decisão, eu me sinto frustrado. Me sinto triste. Por que não? Fala o que você sente. Porque, seu fulano, eu fico... se tem uma coisa que para mim é muito importante, é o reconhecimento pelo meu trabalho. Porque eu sou uma pessoa que eu já estudei tal coisa, que eu já me certifiquei em tal coisa, que eu penei para estar aqui montando essa carteira para o senhor, seu cliente. E aí, a primeira coisa que vem o YouTube e fala diferente, o senhor prefere confiar mais na opinião do outro do que na minha? Me diga, seu fulano, que parte do nosso combinado, que parte nesse nosso tempo juntos, fez com que o senhor, seu fulano, não confiasse no meu trabalho com você. Ou o que eu poderia fazer, seu fulano, para que o senhor pudesse ter mais confiança no meu trabalho? O que faltou, seu fulano, na minha comunicação para que o senhor se sinta mais seguro em investir pela recomendação do YouTube do que do nosso trabalho que a gente construiu junto? Por que não comunicar? E agora, gente, eu encerro a minha parte e vou ouvir vocês, tá bom? Oi, Dê, pode falar. Lu, me veio agora na hora de narrar, a gente poderia incluir que talvez uma vantagem que a gente tenha em relação ao youtuber ou qualquer outra pessoa que tenha dito coisas, é que no momento que estava sendo feito esse planejamento da alocação, a gente escutou o que ele gostaria, né? Escutou, eu poderia incluir, além de justificar o tempo que eu tenho de certificação, né? Inclusive, nós tivemos a última reunião em que, durante uma hora, meia hora, eu escutei os seus objetivos, e aí eu usar nessa narrativa que o objetivo dele era isso, que era isso, era aquilo, e que, no caso, e o youtuber não havia tido essa percepção como eu teria tido, no caso. Pode, na narrativa, levar a escuta também, né? Tá. Quanto mais você narrar o fato, mais importante é. Tá. Então, narra, fala o que aconteceu, contextualiza, sem interpretações. Expresse suas emoções. Talvez você foi treinado desde a infância que, se você mostrar as emoções, você é fraco. Talvez você foi treinado desde cedo que, se alguém souber das suas emoções, vão te humilhar, vão usar contra você. O maior crime que alguém pode fazer para a gente é querer calar as nossas emoções. O que nós precisamos fazer é aprender a gerenciar nossas emoções, a ter regulação emocional. Isso é importante. Se eu estou com raiva, eu não posso chegar no meu cliente e eu esculhambar com ele.
Mas se eu sentir uma chateação, uma raiva por causa de um determinado comportamento, eu posso comunicar. Lembra do que eu falei no início? Existe diferença entre jogar minhas emoções no outro e comunicar as minhas emoções. Eu posso jogar minhas emoções ou eu posso falar das minhas emoções. Quando a gente não fala, a gente joga. Porque essa emoção é energia. Ela não vai embora assim sozinha. Ela fica dentro de nós. Ou a gente descarrega no corpo, somatizando com gastrite, dor de cabeça, insônia, ansiedade, depressão, ou a gente daqui a pouco joga no outro. Então, em vez de jogar emoções, que tal comunicar emoções? Que tal fazer exercício de aprender a se conectar com as nossas necessidades? Nós temos necessidade de pertencimento, nós temos necessidade de validação, nós temos necessidade de reconhecimento, nós temos necessidades de parceria. No planejamento financeiro, nós temos necessidade de colaboração. É essencial, sem colaboração nem vai existir planejamento financeiro. O nosso cliente precisa saber das nossas necessidades. Ele precisa saber que nós temos emoções, que a gente também tem raiva, ou que a gente fica triste, ou que a gente se preocupa. Entende? Contar uma experiência para vocês. Uma vez, não tem nem tantos tempos, eu concorri a uma vaga de uma promoção que eu teria que ia mudar de nível lá do meu cargo na área de investimentos, né? Ia atender com uma carteira maior. E aí, coincidentemente, naquela semana da entrevista, eu estava fazendo um tratamento cuja medicação mexe muito com o emocional. Muito, 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 muito. E como eu tenho um problema de déficit de atenção, quando eu me sinto meio pressionado, meio que foge tudo e eu erro até o que eu sei. Se alguém disser quanto que é 2 mais 2, eu vou dizer 6, em vez de 4. E aí, o que aconteceu? Na hora, tiveram algumas perguntas e começaram a debandar por um lado que eu não me planejei, então ali eu bloqueei. E aí, quando foi depois que a pessoa veio dar o feedback, eu estava bem sensibilizada, não foi nem pela não promoção, porque, inclusive, eu já estava pensando no processo de transição. Então, o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Mas não era porque eu não tinha sido promovida, é porque eu tinha errado dados que não era para eu ter errado. Era uma frustração comigo mesma. E aí, essa pessoa, esse gestor, falou assim, olha, Sena, eu admiro a tua história, você é uma guerreira, tarará, 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 validou. Beleza. Agora, sim, esse teu comportamento de ficar chorando, se fosse eu no seu lugar, eu engoliria o choro, eu mostraria uma certa postura, seguiria em frente. Isso aí fala muito sobre você no ambiente corporativo. Ou assim, em outras palavras, olha, o fato de você estar chorando na minha frente fala muito sobre você. Eu não sei o que falou para aquela pessoa. Eu só sei que ela não me conhece. Ela sequer sabia meu histórico. Mas as pessoas foram treinadas para fazer esse tipo de julgamento. Mas quem está com problema não é quem expressou a emoção. Quem está com problema é quem não entendeu ou não procurou minimamente entender o contexto. Então, histórias como essas só reforçam, né, o entendimento de que parece ser perigoso expressar as emoções, mas eu posso dizer para vocês que muito mais perigoso é a gente não saber se conectar com as nossas emoções e não saber comunicar. Obviamente que eu até concordo que aquele não era um momento de eu ter chorado daquele jeito, embora eu poderia ter chorado um pouco. Mas o julgamento, o não entender o contexto, a gente não pode viver à margem de quem tem problemas, porque para mim quem tem problema é quem faz o julgamento de um ser humano sem conhecer a história do ser humano. Então não tenha medo, se alguém te julgar, é porque a pessoa não entende a tua história. Mas é mais saudável você ser você conversar, você expressar como você se sente e o que você precisa.
É assim que a gente constrói relações mais saudáveis. Entende? Meu Deus, a Eveline tinha levantado a mão. Nem sei se ela ainda está por aqui. Acho que ela saiu. Bom, gente, Lu, ela avisou que ia sair, precisa sair, mas que depois pergunta, tá? tá. Beleza. E aí, pessoal? Ok para vocês? Ok. Gente, vocês entenderam direitinho? Se vocês querem aprofundar um pouquinho mais nisso, hoje é o nosso último dia da formação com desconto, gente. Que foi um dia, 24 horas, com a possibilidade de você comprar com desconto e ainda parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, não perde essa oportunidade, que amanhã vai estar normal o preço, né? E não vai ter um parcelamento sem juros. Se vocês estão pensando em entrar, só digo a vocês, entra. Porque não vai ter esse preço ano que vem e ainda por cima não tem mais outra turma esse ano. E se você é daquele que gosta de trabalhar com cliente mais desafiador, essa formação é pré-requisito para quem quiser se matricular na nossa turma de terapia financeira integrativa, que começa em setembro. Tá, gente? Gente, eu espero ter passado pelo menos aqui um pouquinho para vocês sobre os princípios da CNV. Alguém pode me dar pelo menos, olha, eu preciso dessa validação, tá? Alguém pode me dar pelo menos um joinha aqui, de quem entendeu e que dá para tentar aplicar alguma coisa? Nossa, foi maravilhoso. Cada minuto da sua fala aí, ela foi destravando assim a mente para que a gente possa realmente expor as nossas emoções, né? Porque é muito difícil, às vezes é muito difícil. Às vezes você se cala e depois se arrepende de não ter realmente expressado. Sim. Perfeito. Obrigada pelo feedback, tá? Obrigada mesmo, Sara. Bom, meus amores, vamos lá, né? Até passamos um pouco aqui da hora, mas como foi um negócio muito resumido, eu precisava pelo menos dar mais exemplos aqui para vocês. Beijos. Até a próxima primeira terça-feira do mês que vem, no mesmo horário. Ou até as aulas da formação, né? Quero vocês por lá. Tchau, pessoal. Beijo.